Estamos iniciando a nossa aula de hoje, o tema 10 oportunidades pelo planeta para as corporações que pretendem ser internacionalizadas ou que trabalham com o mercado externo. É interessante que, principalmente depois desses fenômenos ligados ao que o pessoal chama de globalização, o mercado passou a ser o planeta. Então, quando falamos em oportunidades no mercado global, estamos falando de condições, de uma combinação de condições favoráveis, circunstâncias sobre localização ou momento, que ofereça perspectiva de exportar, investir ou adquirir suprimentos em países estrangeiros, bem como realizar parcerias. Em vários locais do exterior, a empresa pode perceber oportunidades. É para vender seus produtos ou serviços, instalar-se uma unidade de produção, comprar matérias-primas, componentes ou serviços cujo custo-benefício, relação de custo e qualidade e de resultado, sejam melhores. E nessa busca, para definir oportunidades globais, nós podemos trabalhar com uma metodologia. E os seus colegas propõem-se esses 6 passos ou etapas, ou como eles falam, tarefas. A análise para o preparo da organização para se internacionalizar ou trabalhar internacionalmente, nós temos que ver, há uma semelhança das análises SWOT. Olhar para o interior da empresa, que grau possui motivação, recursos, habilidades e competências que possam lhe dar uma vantagem competitiva internacional. O cenário externo, uma pesquisa formal sobre ameaças e oportunidades onde a empresa busca mercados. E aí começa, o que a empresa espera com o mercado internacional? É apenas aumentar lucro, aumentar vendas? Um embate com seus concorrentes, talvez em mercados onde eles tenham vantagem, ou é uma estratégia global de crescimento? Bom, a outra questão é a expansão. É compatível com as metas corporativas? É uma análise da missão da empresa, ou se essa missão é para expandir mesmo no exterior, ou você pode ter oportunidades de negócios no mercado doméstico que ainda não foram aproveitados. Veja, o Brasil é um país quase que continental, E, obviamente, muitas empresas brasileiras não se expandiram para o mercado externo porque o mercado interno sempre foi muito grande. Hoje, realmente as economias de escala estão em proporções maiores e daí a necessidade de ir para outros mercados externos. Bom, a internacionalização vai exigir de recursos corporativos, Quanto? Há condições de realizar tais investimentos, ou concentramos aqui no mercado interno? Qual é a base da vantagem competitiva da organização? E esse é um ponto, para mim, muito crucial. Qual competência que a nossa organização tem que leva ela a ter vantagem sobre os seus concorrentes, e possivelmente os seus concorrentes têm dificuldades de
imitar. Um caso emblemático é a 3M, né, cuja maior competência deles é aquela que já estudamos vários casos dele em exemplos nossos, né, de que eles cedem 15% do tempo do funcionário para ele fazer o que quiser. Até ficar em casa. Mas se ele trouxer uma ideia que vire um negócio, ele pode fazer parte do resultado desse negócio. Obviamente, eles criaram uma capacidade enorme de criação de novos produtos que são lançados no mercado internacional com muito sucesso, né? E a gente conhece o Post-it, mas eles trabalham uma série de outros setores, né? Desde indústria automotiva, aeronáutica, marítima, e por aí vai. Tem uma infinidade de produtos. Chegam a lançar 5.000 por ano em média. 5.000 novos produtos por ano em média, né? Vejam, essa competência, né, que a 3M desenvolveu com o tempo lhe dá vantagem competitiva sobre inúmeros concorrentes, né? E é muito difícil alguém imitar essa estratégia que eles têm, né? Mesmo porque quem começar agora, eles já estão anos na frente, né? Enfim, cada empresa tem sua vantagem competitiva, né? Algumas da marca, tem marcas consagradas, né? Coca-Cola, Nike, McDonald's, né? E a gente pode falar de várias outras competências que muitas empresas têm e que dão vantagem competitiva para a vida. O professor Camus Gil, ele tem um site muito interessante, né, que ele trabalha essa questão de analisar o preparo da organização e tem um questionário que, gratuitamente, né, esse link, né, óbvio, ele está em inglês, o Google Translate pode ajudar na tradução para aqueles que têm dificuldade, mas seria muito interessante que vocês conhecessem essa ferramenta. Aliás, o site dele tem muito mais outras informações sobre internacionalização e é muito interessante. Avaliar a adequação do mix de produtos atual para os mercados no exterior é o segundo passo, ou tarefa, como o Camus Gil e os colegas dele definem, né? Os produtos que nós temos vendem bem no mercado doméstico? Ou todos ou algum deles, né? Por que esta pergunta? Ora, se vende bem no Brasil, possivelmente venderá bem em outros países com características próximas à nossa, né? A gente pode falar do tanquinho, né, que foi desenvolvido numa filial de uma multinacional aqui no Brasil, máquina de lavar, né, um modelo mais simplificado, que para um público com renda baixa, como é o mercado brasileiro, ficou muito mais viável ter um tanquinho, né, ao invés de não ter máquina nenhuma, né? E, obviamente, isso foi imitado em outros países, né? Foram levados para países como a Índia, onde a população com baixa renda é muito maior do que aqui no Brasil, né? Então, a possibilidade de um produto no mercado doméstico ter sucesso, esse sucesso pode ser replicado no mundo, né? Ou em partes do mundo.
Outra questão que costumo levantar, né, se nossos produtos atendem necessidades universais. Uma escova de dente, né, ela é usada quase em todo o planeta. Né? E tem uma série de outros produtos que são usados de uma maneira indistinta. Né? Medicamentos, né, é um deles. A vacina hoje, né, ela atende uma necessidade universal. Né? Serviços que bancos costumam, né, praticar também são universais, mas vocês podem e vão encontrar, né, necessidades outras, né, de alimentação, de refrigerantes, né, automóveis, né, necessidade de locomoção. Né. Agora, os produtos nossos suprem necessidade não atendida em um mercado estrangeiro e até a gente pode, por exemplo, falar assim, tem países que têm fome, na África é bastante. Né? Será que um Nissin miojo lá supriria necessidades não atendidas? Possivelmente sim, para quem tem fome, uma comida baratinha, né, pode ser interessante, né? Mas aí tem outras perguntas que precisam ser respondidas, né? Hábitos alimentares são distintos, né? Quem nunca viu um macarrão pode se estranhar, né? Pode achar uma coisa estranha, né? Enfim, tem muita coisa a ser conversada sobre isso antes da gente tomar um tipo de decisão, mas tem carências no mundo que precisam ser atendidas, né? E quando acontece desgraças, né, há necessidade de suprir. No exterior, a pandemia criou oportunidades para muitos produtos, né? Mas outras calamidades podem acontecer pelo mundo, um terremoto, uma enchente, né? Ou outras questões, né, que alguns países precisam ter essas necessidades supridas. Não basta isso, né? Quem decide a compra? Né? O meu cachorrinho, né, não tenho, mas estou fazendo uma hipótese. Né? O cachorrinho não decide a comida que vai ser comprada para ele. Né? Ele pode ser usuário do produto, né? Mas não é ele que vai decidir a compra. Um bebê não decide, e tem muitos outros, né? Em muitos casais, a mulher decide até o que o marido veste. Então, quem decide a compra, né? E isso pode variar de país para país. Né? O usuário, muitas vezes, a gente sabe quem vai ser. Bom, a finalidade, né, que determinados produtos e serviços vão atender. Ali o Nissin Miojo Lab, né, pode atender uma necessidade de fome em um determinado país, né, ou de um professor que tem preguiça de fazer seu alimento, né, embora ele não esteja passando fome, mas pô, é muito mais fácil fazer o Nissin Miojo Lab do que eu preparar um macarrão daquele jeito que eu gosto, né, com molho à la arrabbiata, um pouco de pimenta, enfim. Né? Percebe? Num determinado momento, o Nissin Miojo Lab pode suprir, principalmente nesses momentos de pandemia, que a gente está trabalhando mais do que gostaria. Né? Bom, onde os consumidores compram determinados produtos e serviços? Parece uma questão assim simples, né? Mas eu vou relatar para vocês. Eu fiz uma viagem para a Espanha e um vizinho
né, que era casado inclusive com uma espanhola, falou para mim o seguinte: olha, compra para mim tal perfume. Eu não lembro o nome do perfume, mas ele me pediu para comprar o perfume, que ele gostava muito, um perfume espanhol, né? Que sabe onde vende perfume lá na Espanha? Em casa que vende venenos para barata, para não sei o quê, outros artigos nada a ver com perfume, ou onde nós aqui no Brasil estamos acostumados a comprar perfume. Percebe que os consumidores de cada país seguem hábitos que foram estabelecidos por razões diferentes da nossa. Se nós temos shopping center no Brasil, é normal, na Europa não costuma ter muitos shopping centers. Né? Em Portugal sim, mas por uma influência brasileira para eles. Né? De outros países não é um hábito. Né? Bom, lojas de departamento sim, tem bastante na Europa, mas shopping centers eu não vi. Vi galerias, né? A famosa galeria Vittorio Emanuele em Milão, né? Mas não shopping center, como nós conhecemos, né? Que aliás, para nós é shopping center. A gente pensa que esse é o nome em inglês, mas em inglês é mall. Né? Nos Estados Unidos, se você perguntar shopping center, eles vão fazer cara de exclamação, o que você está querendo dizer e tal, porque o nome de shopping centers para eles é mall. Bom, fatores econômicos, culturais, geográficos e outros no mercado podem limitar o potencial de venda, sim. Obviamente, maquiagem em países árabes deve ter um consumo muito limitado, principalmente maquiagem para as mulheres, né? Não sei, maquiagem para homens eu não sei se existe, mas todo mundo sabe que, né, em alguns países islâmicos, né, a mulher chega a cobrir o rosto. Né? Então, acredito que dificilmente ela se maquia. Eu acredito, porque eu nunca vi. Né? Pode ser que de repente ela se maquie só para o marido. Né? E aí eu estou surpreendido, mas percebe que é uma questão cultural que precisa ser levada em conta para, dependendo do tipo de produto que nós pensamos em vender. Eu sempre falo, né, de filmes que vocês devem assistir e para conhecer outros países. Países que saem desse comum, né, nos filmes que a gente assiste, tipo os filmes de Hollywood. A gente precisa conhecer países, né, porque o mercado é infinito. Eu costumo dizer que a África tem uma semelhança com o Brasil muito maior do que a semelhança que nós temos com a América do Sul. Na África a gente vai encontrar países até grandes que falam português. E países que nós tivemos uma interação de imigração muito forte no passado, uma imigração forçada, né? Mas que nos trouxe uma cultura, religião e muitos outros costumes, né? Alimentares, inclusive, que nós perpetuamos. Né? E essa semelhança na música, né? Nas nossas matrizes musicais, né? Fazem com que o Brasil tenha, então, etnicamente, uma formação mais próxima de países africanos do que dos nossos vizinhos da América do Sul. É claro, a região sul do Brasil tem uma semelhança maior com o Uruguai e com a Argentina,
que já vai ficando diferente da demografia do Paraguai, nossa, da Bolívia, do Chile, né? Com uma presença de de indígenas, não sei se eu posso dizer, né? No Incas, isso, os Incas, né? Eles eram mais desenvolvidos que os nossos indígenas e há uma presença na demografia de países como Bolívia, dos países andinos, né? Muito maior. Nós vamos ter alguma semelhança, eu acho, mais no Caribe, talvez na Colômbia, Venezuela e as ilhas do Caribe, né? Onde há um percentual de descendentes da África maior. Né? Então, como que a gente vai identificar mercados potenciais atrativos para os nossos países, para as nossas empresas? Ou, se estivermos trabalhando em uma empresa, uma companhia multinacional, né? Há necessidade de suprimentos internacionais para a nossa empresa? Essa é uma questão. Né? Então, onde estão e quem são os mais competentes? Na indústria de confecção, hoje em dia, né, muito está se fazendo na Ásia. Né, e são competentes. Né? Bom, pretendemos exportar, né, precisamos assegurar as condições do país que vai importar, né, que sejam favoráveis. E se vão pagar. Né? Esse é um problema também. Né? Ou uma preocupação maior. Né? Vamos investir em outro país, né? Criar uma subsidiária, uma filial da nossa empresa. Opa, aí é um risco maior. Né? Então vamos falar um pouco dessas questões, né? Para identificar para onde podemos ir. Bom, para exportar, a gente pode até usar ferramentas do governo americano. Né? É um site interessante, ou do Carlos Gil. Né? Agora, vamos procurar mercados potencialmente atrativos. Tá? 2 métodos: eliminação gradual ou indexação para classificação. Um método de eliminação gradual é o seguinte: olha, tem 200 e tantos países no mundo. Né? Vamos começar com isso, mas eu preciso, né, melhorar. E aí eu vou começando a ir atrás de informações, país a país. Né? Por isso, um conhecimento de cada país que a gente já tem, e isso falei sobre a hipótese de cinema, por ser uma diversão, né, de assistir filmes de outros países. Recentemente eu assisti um filme da Índia, Tigre Branco, se não me engano, foi na Netflix, muito interessante, né, sobre a sociedade indiana hoje, bem contemporâneo esse filme. Né? E isso me trouxe algum conhecimento de possíveis negócios, claro. E vocês podem passar a ter isso assistindo filmes, lendo livros, né? Coisas e tendo pesquisas sérias na internet. Mas enfim, eu vou eliminando conforme a gente vai adquirindo informações. A ideia é chegar 5 ou 6, porque nenhuma empresa vai partir para mais do que isso de cara. Vamos começar pelo começo, né? Ou vamos identificar 5 ou 6 países potenciais. Outro método, né, a tal da indexação para classificação. E que é indexar? A gente estabelece uma série de critérios e conforme a importância desses critérios para a nossa empresa, né, a gente pode atribuir valores e isso possibilita uma pesquisa.
Lá no Cavus-Gil ele tem um potencial, um indicador potencial de mercados, né? E ele utiliza uma metodologia até interessante que pode ser um ponto de partida para vocês ou para empresas que vocês virem a trabalhar, né? Lembrar sempre que esses indicadores, por exemplo, infraestrutura comercial, liberdade econômica, risco país e muitos outros, né? O mercado brasileiro, por exemplo, ele murchou nos últimos tempos, né? Se era um indicador interessante para multinacionais que vinham, hoje está sendo um indicador para multinacionais saírem, né? Que é o pior, né? Para nós, né? Mas, enfim, são dinâmicos, né? E, claro, por exemplo, a gente pode acessar o de 2020, é o mais atual, mas em breve eles devem ter o de 2021. Inclusive mudou também por causa da pandemia. Então, vamos lá, né? É uma metodologia interessante esse potencial de mercados deles, né? E na falta de uma ferramenta melhor, é uma que pode ser utilizada por vocês. Agora, se vamos fazer investimentos diretos no estrangeiro, isso é, criar subsidiárias, filiais ou comprar uma empresa já estabelecida em outro país, né? Temos que pensar a longo prazo, né? E esse país, se olhar para ele, se esse crescimento que vem tendo vai ser sustentável a longo prazo, né? Os custos para realizar negócios ali são interessantes. Potencial base de custos, né? É interessante. Como que é a infraestrutura comercial desse país? Temos impostos, salários, é algo que está estabilizado. Há mão de obra com habilidades, né, de alto nível que possam fazer com que nossa empresa cresça e adquira conhecimento deste país, como funciona o seu mercado de capital e tudo mais, né? Além dos custos, né, o famoso risco do país, o, né, o custo Brasil, que tanto falam, né? O cenário de competição, né? Se há uma competição muito acirrada nesse país. E uma coisa que algumas empresas gostam, mas eu acho que empresa que precisa de incentivo governamental para se estabelecer não é uma empresa que é forte para competir, né? Mas havendo subsídios, não é nada bem interessante, né? Você vê. No meu ponto de vista, o melhor subsídio que um país pode dar é oferecer um mercado consumidor grande, grande, com substância, né, com potencial de consumo, né? Isso vale mais do que incentivos fiscais que os governos possam dar. Bom, se a interesse da empresa é procurar abastecimento em outro lugar no planeta, né? Ou alguém que faça operações offshore, né? Tanto adquirir, nós precisamos adquirir ou produtos acabados, bens intermediários, serviços de fornecedores localizados no exterior, né? Também temos que avaliar algumas questões importantes, né? Neste país tem uma estrutura financeira, né? Questões de custo de mão de obra, de infraestrutura mesmo de produção, as questões tributárias, regulatórias, o câmbio flutua muito, né? Como é a questão da corrupção?
essa questão da corrupção é muito interessante, que se vocês começarem a ver filmes de outros países, vão ver que isso, né, no Tigre Branco, que eu indiquei lá do filme que eu comentei hoje com vocês, corrupção na Índia está no DNA da Índia. É uma coisa espantosa. O filme mostra muito isso também. Mas não é só na Índia. A corrupção é algo que inimaginável. Não é, particularidade do Brasil. Nós vamos ver, ao conhecer países e negócios internacionais, vocês vão ver que isso é meio comum no mundo. E o importante é, essa corrupção pode estar sob controle ou não. Né? Parece que eu estou ensinando vocês a serem corruptos também. Não, é um problema que vem e muitas empresas, né, trabalham sem mexer com a corrupção. No México, então, é uma coisa muito forte também, gravado pelo narcotráfico, né, no México, está próximo do grande mercado de narcóticos, que é os Estados Unidos, o maior mercado de narcóticos, né, e obviamente há um pessoal que costuma negociar de maneiras não convencionais, que são esses narcotraficantes. Né? E isso faz com que a corrupção cresça no país de uma maneira fantástica. Isso significa que os Estados Unidos não têm negócios com o México regulares e normais, né? E o Brasil também. As corporações multinacionais, elas têm uma interligação do Brasil com o México e Argentina, né? Produção de carros globais. É algo bem interessante. Né? Agora, vamos lá. Habilidade e disponibilidade de pessoal. Né? Se o Brasil quer ser atrativo, ele precisa ter mão de obra capacitada. Né? Mão de obra de baixo custo, você consegue em qualquer lugar e não sei se isso é um atrativo para uma corporação multinacional que pretende trabalhar produtos com qualidade, com máquinas automatizadas, com tecnologia de informação incorporada e tudo mais. Né? Além essa experiência, né, habilidade, está num fornecedor, nesses fornecedores que você está tentando buscar. Força de trabalho, né, educação, idioma. É comum empresas multinacionais de língua inglesa se estabelecerem em outros países cuja língua é inglês. Né? Como é que é a rotatividade dos funcionários para essas operações offshore? Cenários de negócios, né? Avaliar o aspecto econômico e político do país, a estrutura comercial, né? Adaptabilidade de culturas e segurança de propriedade. É famoso o caso da nossa aquela subsidiária do Brasil de gás na Bolívia, né? A segurança e a propriedade da Petrobras não foi muito respeitada. A fase 3 de avaliação, né, ela nos reduziu a um número menor de países, e aí nós vamos começar a estudar dados como demanda, o setor que pretendemos atuar e serviços que podemos selecionar para trabalhar. Né? Requer análise com mais precisão e profundidade, né, de estudos
muitas vezes a serem feitos ou encomendados no país que você pretende vir trabalhar. São análises mais focadas no setor do que no ambiente maior, né, do macroambiente, que é as questões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, né, nós falamos de mão de obra. Sempre, até agora, a avaliação foi mais macro, né? Agora nós vamos falar em avaliação em termos de economia microeconômica, né? O setor que a gente precisa, que a gente pretende ingressar. E aí vamos aprofundar, né? Vamos precisar de parceiros para viabilizar negócios em outros países? Tem uma fábrica chinesa que fez parceria com o Carlos Alberto, é o Caoa, né? Que é um fabricante